Irmãos, boa noite. Que beleza, ninguém com sono. Que a graça e a paz do Senhor esteja presente em cada coração. Oh, vocês que estão em casa também, fiquem atentos, porque nós estamos em culto e você também poderá participar do culto conosco. Já cantou? Já orou? Então continue conosco. Isso é muito bom. Amados, é uma alegria muito grande nós quando somos convocados para trazer a mensagem e permitindo que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração por dias e mais dias. E nesta noite, quando nós chegamos até aqui, eu pensando comigo, Senhor, o Espírito do Senhor seja aquele que usa-nos, que nada venha dos meus lábios apenas, mas que saia do coração do Senhor para os nossos corações. Alguns anos atrás, eu fui arguído por algumas pessoas, pastor, lá na Igreja Batista fala do Espírito Santo, canta sobre o Espírito Santo. E eu fiquei achando aquela expressão assim tão esquisita. Por que será? E eu fiz um convite. Vá até a Igreja Batista, onde eu estou pastoreando, e você verá. Porque muitas vezes fazem coisas que nós não fazemos. E a Bíblia não dá direcionamento para tais coisas. E ela mostra para nós que o Espírito Santo, ele tem um sentimento tão grande que ele mexe com o nosso coração. E podemos cantar essas músicas aqui nesta noite e a gente pode sentir como é tão saudável sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida. E esta última música que foi cantada agora, tão pequenininha, não é? Mas que sentimento que ela traz. Muito grande. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 2, dos versículos 37 a 47. Os irmãos podem ficar sentados comodamente como estão. E você que está aí no sofá de sua casa, poderá abri-la também conosco e participar conosco da leitura da palavra do Senhor. Todos já encontraram? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor escrita para nós nesta noite. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo,
partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aleluia! Que coisa maravilhosa é esta! Amados, quando nós estamos nos debruçando sobre a palavra do Senhor, começamos a pensar lá no Antigo Testamento. Quando os profetas iam falar sobre a Escritura ao povo, eu acho muito interessante a maneira como eles faziam com que o povo se colocasse em pé, e eles diziam: a mim veio a palavra do Senhor dizendo, procurando mostrar para aquele povo que não era a palavra simplesmente do profeta, mas a palavra de Deus que estava agora na mente, no coração e naqueles rolos que eles iam abrindo, e o Espírito Santo usava-os de tal maneira que eles estavam procurando atingir aquelas pessoas. Gente em pé, e não era 30 minutos, não era 40 minutos, era mais de horas, o povo ouvindo. Porque o Espírito Santo ia enchendo o coração daquelas pessoas. E depois, quando chega a Joel, Joel também vem falando sobre o Espírito que viria. Quando entramos para o Novo Testamento, que vem Jesus, ele disse: olha, vocês não vão ficar sozinhos. Vocês vão receber o Consolador. Ele vai ficar com vocês todos os dias. Atos capítulo 2. E no dia de Pentecostes era uma festa. Era uma festa da colheita. E eu fico pensando a multidão que se encontrava naquela festa. Nações, pessoas de todas, várias nações estavam ali. Mas lá dentro do cenáculo estavam os discípulos do Senhor, esperando que momento chegaria para a descida do Espírito Santo, o nascimento da igreja. Ali eles estariam, a partir daquele momento, capacitados para testemunhar, sem nenhuma vergonha. Eu já pude me deparar com pessoas que nem a Bíblia carregava. Não, vergonha até de transportar uma Bíblia. Medo de algumas pessoas falarem com eles ou zombarem deles. Olha, vai levando lá a rapadura dos crentes. Olha lá, olha. Já pude ouvir isto? Outros falavam assim: olha lá, os crentes lá vai levando o desodorante. Estava debaixo do braço. Mas quantos que foram suportando estas zombarias e continuaram pregando o Evangelho, porque o Espírito Santo dava poder para pregar. E assim como nós também temos o poder para pregar, o poder para anunciar, o poder para trazer pessoas aos pés de Cristo. O Espírito Santo leva as pessoas à salvação, convencendo-as do pecado. Vão juntos. Convencendo-as do pecado, da justiça, do juízo. São três coisas. Muitas vezes nós achamos que são tão simples, não é? Mas como é difícil o homem deixar o pecado. Mas o Espírito Santo do Senhor é aquele que convence o homem de que ele está no pecado. Ele está vivendo uma vida de pecado e o pecado leva à morte. O preço do pecado leva à morte, mas o Espírito Santo o convence de tal maneira para que ele possa ter vida. E vida em abundância. De tal maneira que o seu nome passa a estar escrito no livro da vida.
ele exerce um papel fundamental na salvação do homem. Irmãos, eu tinha 8 anos. Meus pais acharam, mas está muito cedo. Os meus tios chegaram a falar, será que ele está entendendo alguma coisa? 8 anos. Chegaram a dizer para mim, não, ele ainda não pode ser membro de igreja, ele não pode ainda ser batizado. Será que ele está entendendo? Mas aos 13 anos eu já tinha um entendimento maior. E como isto foi mudando a vida, vai transformando de tal maneira que o nosso coração passa a ser um coração aberto. E de tal maneira que esse coração aberto, ele passa a abrir os nossos ouvidos, passa a abrir o nosso entendimento. É como um leque que as nossas irmãs têm aí na bolsa. Quando ele está fechado, não aparece tanta coisa. Está lá, fechadinho, quietinho. Mas quando as irmãs abrem aquele leque, serve para abanar e sentir aquilo tão agradável. E muitas vezes o Espírito Santo leva a nossa mente a ser uma mente aberta. Passamos a ter um testemunho daquilo que o Senhor fez um dia na minha vida. Eu evangelizo em 1 minuto. Oh, como eu fiz tanto isto. Quantas pessoas ficaram naquele sentimento, pastor, mas isso funciona? Às vezes eu dizia para elas, olha, Cristo fez uma diferença muito grande na minha vida. Ele me salvou. E essa diferença que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida. Aceite-o como seu Salvador e Senhor. 1 minuto. Porque muitas vezes as pessoas pedem a vida em 1 minuto. Mas em 1 minuto nós podemos levar alguém aos pés de Cristo. Levá-lo para ter uma vida e uma vida eterna em Cristo Jesus. E o homem começa a abandonar a sua vida antiga. E a palavra do Senhor diz que eis que tudo se torna novo, as coisas velhas, elas vão ficando para trás. E ele passa a ter uma nova história na sua vida. Uma história de alegria, uma história de prazer, uma história de dar valor à vida, uma história para contar também para os outros. Olha, o dia de Pentecostes, que festa que aconteceu ali. O povo estava falando ali, Pedro, pregando o evangelho de Cristo, e ele chamando a atenção daquele povo. Olha vocês que crucificaram Cristo. Olha vocês que levaram Cristo ao Calvário. E as pessoas ficaram tocadas, porque Pedro não falava de si próprio, mas ele falava tocado pelo Espírito Santo, que já havia descido ali, e agora com toda a autoridade. Quase 3.000 pessoas aceitando Cristo como Salvador e Senhor. Ali estava o batismo do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Pedro continuou a pregar. E eles estavam entendendo como se fosse na sua própria língua. Amados, que coisa extraordinária. O próprio Espírito Santo estava traduzindo o sermão de Pedro para aquele povo de outras nações. O próprio Espírito Santo. E ali Deus estava vendo que oportunidade tremenda, porque quando aquele povo voltasse para as suas nações, estavam levando consigo a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, e salvos, e salvos. E como é importante, amados, quando nós temos esta convicção na nossa vida. Quantas pessoas que já vieram aos pés de Cristo por vocês? Quantas já vieram? Uma das coisas interessantes é viver ou num apartamento, ou às vezes em casa mesmo. Gente, como nós somos observados no abrir da porta, no fechar a porta, no conversar, ou encontro dentro do elevador,
Como é importante. Alguém sempre está nos observando. O nosso testemunho, ele fala de tal maneira que o Espírito Santo pode trabalhar na vida daquela pessoa e ela entender. Ele é diferente. Mas por que ele é diferente? Ou ela é diferente? Porque nós temos o Espírito Santo que age na nossa vida, que trabalha em nós, nos formando em nós um caráter, formando em nós uma personalidade, formando em nós respeito. Tudo isto faz uma mudança muito grande, testificar da nossa salvação em Cristo Jesus. Depois do processo da conversão, o Espírito Santo passa a habitar. O nosso coração, o nosso corpo, ele passa a ser o templo do Espírito Santo. Gente, nós carregamos alguma coisa forte dentro de nós, de um valor extraordinário. E a nossa língua passa a ser uma língua diferente? Sim, diferente. Porque nós não falamos palavrão. Não falamos palavrão. E quanta gente, qualquer palavra que vai falar, sempre sai um palavrão. Então a nossa linguagem se torna diferente, porque nós falamos das coisas celestiais. Nós cantamos das coisas celestiais. Nós sentimos o prazer de sermos servos e servas do Senhor, porque o Espírito Santo nos moldou de acordo com a sua vontade. É um sentimento que mexe com o nosso coração. E a Bíblia ensina que somos salvos pela fé, salvos pela graça. Eu gostei muito daquele painel que estava aqui, falando sobre a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E o homem só vem aos pés de Cristo quando a fé é impulsionada nele pelo Espírito Santo da graça, levando-ao de tal maneira que ele possa pisar firme para onde ele está indo, aos pés da cruz de Cristo. E o Espírito Santo é aquele que convence, mostra para o homem a realidade da vida. O Espírito Santo é quem testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Nós somos filhos de Deus. Há pouco tempo eu pude ouvir um sacerdote falando, todos nós somos filhos de Deus. E eu pensando do lado de cá, não é tanto assim não. E eles têm uma mentalidade que todos são filhos de Deus. Criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, crendo no seu nome, entregando a nossa vida ao Senhor e mostrando para Ele que agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Ele abraça-nos quando chegamos. Ele mostra para nós a alegria. Mesmo que a cruz ficou manchada por causa dos nossos pecados, mas Deus se sente alegre quando um pecador se arrepende. Quando ele vem aos pés de Cristo, chorando. Como eu já pude ver algumas pessoas saindo lá do seu banco e chorando. E muitas vezes pensando, pastor, tanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi? Eu ouvia lá a igreja cantando, lá o povo cantando, mas aquilo não me tocava, eu não sentia aquilo. Mas de alguns dias para cá eu pude sentir que a minha vida precisava ter uma mudança. Eu disse, já era o Espírito Santo trabalhando na sua mente para você entender que precisava de uma nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo é esse que muda. Que muda. Há muitos que pensam que é só mudar de roupa. Mas não é mudar de roupa. Por fora é muito fácil. Mas precisa mudar de dentro para fora.
É a verdade que o Espírito Santo faz. Ele começa a trabalhar de dentro para fora, vai mudando o sentimento, vai mudando de tal maneira que eu mesmo tenho dificuldade para compreender, mas como que eu mudei que eu nem percebi? Mas é para ter uma vida cristã autêntica. Eu sei que no nosso tempo de hoje, quantas dificuldades vêm aparecendo para tirar do foco da ação do Espírito Santo na vida. Já podemos deparar com isto. Quantas coisas elas são criadas para tirar a visão do reino. Mas quando nós permitimos no nosso coração, Senhor, abre, Senhor, os meus olhos. Abre, Senhor, os meus ouvidos. E o Senhor atende. E o Senhor faz a mudança que precisa, de tal maneira que ela vai percebendo que ela está vivendo uma vida completamente diferente. Ele adquire agora o direito de ser agora recebido pelo Senhor. Mas como isso pode acontecer? A primeira coisa que nós vemos lá no texto, arrependei-vos. É impressionante esta palavra, porque João Batista já pregava o batismo do arrependimento, arrependei-vos. E quando ele fala que não tinha condição de desatar as sandálias do Senhor, o Senhor também continua falando sobre arrependei-vos. E o Senhor ensina para os seus discípulos a mensagem arrependei-vos. E quando chega até a nós, também não podemos mudar a mensagem. Arrependei-vos e crede. Então, quando ela aparece o verbo crer, é porque ele traz um sentimento de dentro para fora, crer. Renunciando o homem antigo, o homem velho, e se tornando um homem novo, uma mulher nova, uma mulher que ela pode dar para os seus filhos. O marido também pode dar para os seus filhos o sentimento de que eles também precisarão de entender que só Jesus Cristo salva. Ele é o único caminho. Acabamos de cantar isto. Único caminho. Então o Espírito Santo, ele tem o prazer de entrar no coração de alguém. E ele faz isto. Ele bate na porta. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Bate a porta. Se está batendo a porta é porque está do lado de fora, mas ele quer entrar. Quer entrar e fazer morada. Interessante que o próprio versículo procura mostrar: eu cearei com ele e ele ceará comigo. É a fusão de um coração no coração de Deus. Os irmãos que entendem um pouco de mecânica, né? Quando vai fundir alguma coisa que se ajunta os elementos, então ali começa a fundir o coração do homem pecador. Agora passa a fundir com o coração do Senhor, limpo e puro e pronto para a morada com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E viver uma vida cristã autêntica, testemunhando. Não importa o tempo, não importa o lugar. O importante é testemunhar de que somente Jesus Cristo salva. Que Deus nos abençoe. Amém.